Aquelas duas últimas imagens que não estavam abrindo no celular, o senhor tirou a animação? Se eu tirei. Eu não consegui abrir elas sem animação. Não tem como mesmo, não. Você quer elas sem? Sim. Poxa, agora, falta 1 minuto. Amém, amados irmãos, vamos entrando. Nós estamos transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Então, nós estamos esperando os irmãos chegarem, os que estão conectados ao Instagram. Deus, nesses últimos meses, nos mostrou a sua glória. E nessa revelação em sua presença, trouxe à luz o ministério da nova aliança, com a clareza do dia que vem raiando. Esse ministério final é a resposta, a ferramenta, o mover dinâmico na esfera do Espírito, da fé que vai executar a obra de Deus. Deus, só Deus, pode fazer essa obra. E você? Deus também inclui você. Você é o foco dessa conferência. Você pode ser um ministro da nova aliança. Os ministros da nova aliança não buscam sua própria glória, não definem sua vida por sua própria vontade, não dependem de sua própria força, não buscam seus próprios interesses e não confiam em si mesmos. Eles não são capazes nem mesmo de pensar alguma coisa. Mas eles não são estáticos. Não é o conforto que os move, mas um fogo interior que queima pela vontade do Pai. Esses homens e mulheres carregam em si a marca do trabalhar da cruz, negam a si mesmos, vivem nessa terra passando por provações, tribulações e pressões que, muitas vezes, os fazem desesperar da própria vida. Mas são empurrados por Jesus, o fiel sumo sacerdote, que os leva para o Pai e experimentam em Cristo a ressurreição e a vida. Enquanto caminham nessa terra, escolhem viver pela fé, escolhem viver na dimensão de Deus por meio do seu Espírito. Escolhem conhecer a Deus e têm a firme esperança da promessa de Deus. Veem as coisas invisíveis. Os ministros da nova aliança servem à vontade de Deus, fazem a obra de Deus, consagram-se à igreja, Amém. obedecem. Eles sabem que toda sua suficiência vem de Deus, sua força vem de Deus, dependem de Deus, são ministros da glória de Deus e assim vão completar a obra de Deus. Você é esse ministro da nova aliança. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Conferência Internacional, fevereiro de 2020. Os ministros da nova aliança.
Amém, amados irmãos, graças ao Senhor chegamos a mais uma mensagem que corresponde à semana 3 do Alimento Diário, volume 2, Contemplando Deus, e o tema desta semana é o espelho e o vaso. Então, vamos aproveitar, vamos nos acomodar onde nós estivermos, quem estiver assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, estamos já ao vivo e vamos então dar início à nossa jornada, pelos capítulos 3 e 4 de 2 Coríntios. Queria ainda aproveitar essa oportunidade, orar um pouquinho com os irmãos. Eu gostaria que o pessoal do Facebook me dissesse se estão vendo, se estão ouvindo bem. O mesmo para o pessoal do Facebook, do Instagram, vão sinalizando se está tudo ok com a imagem e também com o áudio, ok? Amém. Senhor Jesus, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome e poder, Senhor, compartilhar essa palavra tão importante para a nossa vida cristã. Nós queremos realmente ser espelhos que refletem a Tua imagem, que são transformados de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito, e também queremos ser Teus vasos, Senhor. Embora vasos de barro, queremos que a excelência do poder seja Tua, Senhor, desse tesouro que está dentro de nós. Senhor, muitas são as lutas pelas quais estamos passando, as inseguranças, as incertezas que circundam o nosso ser, mas ao mesmo tempo queremos, Senhor, lançar o nosso fundamento, lançar os nossos alicerces em Ti, que és a rocha, Senhor. Por isso, nos ajude a compreender essa palavra e, sobretudo, aplicá-la, Senhor, no nosso dia a dia, a fim de que possamos vivê-la, Senhor, de maneira adequada e que o Senhor obtenha em nós e por meio de nós os Teus resultados. Amém. Muito bem, quem já pegou aí o seu slide, lança a mão dele, o pessoal que está no Instagram e também no Facebook. O pessoal do YouTube não precisa pegar, porque nós estaremos projetando esses slides aqui. Amém? Então vamos lá. Bom, como os irmãos sabem, estamos na série Os Ministros da Nova Aliança, onde a ênfase é a pessoa do ministro. A pessoa do ministro é a ênfase. Enquanto 1 Coríntios deu ênfase para o ministério, 2 Coríntios dá ênfase para o ministro, para a pessoa. Enquanto 1 Coríntios dá ênfase para o viver do ministro da nova aliança, em 2 Coríntios nós vemos então a ênfase no aperfeiçoamento, na transformação da pessoa do ministro. Muito bem. Então, conforme já falamos, estamos na semana 3, que corresponde à mensagem 9, ministrada em Sumaré, em fevereiro, por ocasião da Conferência Internacional. E o tema dessa semana, conforme já dissemos, é o espelho e o vaso. Esse tema foi baseado em 2 versículos de 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim, abre a sua Bíblia, leia aqui comigo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E, então, aqui vemos o espelho, e no capítulo 4, versículo 7, o vaso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia! Então, esses serão os 2 principais temas que desenvolveremos aqui nesta mensagem. Então, como é de costume, eu gostaria de ler com vocês, aí quem está acompanhando o slide, o encargo dessa semana. Em uma sentença, o que o irmão Miguel Mar quis passar para nós quando ministrou essa mensagem. Então, segundo o apanhado, de segunda a domingo, ouvindo também o tutorial e assistindo a mensagem ministrada pelo irmão Miguel Mar, nós temos o seguinte, que um ministro da nova aliança, como uma carta de Cristo, deve ir ao Senhor para ouvi-lo e viver sua palavra.
Além disso, ele tem disposição para fazer sua vontade. Envolve-se com Deus e não somente com suas coisas. Sem véu, ele contempla o Senhor e reflete-o como um espelho. E, por fim, o ministro da nova aliança dá mais valor ao tesouro do que ao vaso. Então, esse é o encargo desta semana e espero que você tenha desfrutado, né, ao longo da sua semana aí, desfrutando do alimento diário, fazendo a sua devoção e, consequentemente, tenha chegado também a essa conclusão. Eu separei aqui algumas sentenças que o irmão, ao longo da mensagem, ministrou, compartilhou, que eu acho que vale a pena a gente sublinhar. A primeira delas é: quando a palavra está fora de nós, temos apenas conhecimento. Quando está dentro de nós, temos espírito e vida. Vejam como é importante a palavra estar dentro de nós e não somente fora de nós. Isso aqui nos remete à experiência da carta, né? O Senhor quer escrever em nosso coração. Aquilo que outrora na antiga aliança foi escrita por fora, né, em tábuas de pedra, hoje o Senhor quer escrever no nosso coração. E a segunda frase é: o véu que usamos para cobrir nossa verdadeira condição é o mesmo que nos impede de ver o Senhor. Que o Senhor possa realmente nos dar condições, luz, certamente Ele está nos dando para a gente ver em que situação nos encontramos e não tentamos, por nossa própria maneira, tentar encobrir, mas chegarmos diante do Senhor de maneira franca, nua, né? Para que Ele possa então indicar o que não está de acordo com a vontade dele e, consequentemente, nos dá o caminho para nos voltar à vontade dele. A terceira frase é: no ministério da letra, nos envolvemos com as coisas de Deus, mas não com o próprio Deus. Então, o inverso também é verdadeiro. Na nova aliança, ou no ministério da vida, nós devemos nos envolver com Deus e não apenas com as suas coisas. Amém? Então nós vamos ver esses detalhes ao longo da mensagem. Muito bem, então aí nesse slide onde nós temos o espelho e o vaso, essas três circunferências aí mostram para nós o resumo desta semana. Então, nós temos aí uma série de versículos que envolve cada tema e que deve ser desenvolvido por nós. Alguns desses versículos nós vamos ler, outros nós não vamos ler. Nós vamos contextualizar esses versículos à nossa necessidade. Muito bem. Então, nós temos aqui o primeiro ponto, o primeiro grande tema, subtema dessa mensagem é o ministério da nova aliança. O irmão Miguel Mar ainda volta no capítulo 3, versículos de 1 a 11, que foi tema da semana passada, onde ele fala sobre as cartas, né, e o paralelo entre a antiga e a nova aliança. Então ele retoma esse tema ainda, os 11 versículos que compõem parte do capítulo 3, fala um pouquinho falando sobre a importância de nós termos três atitudes para com a palavra de Deus: ir ao Senhor, ouvir o Senhor e viver o que ouvimos, ou viver a palavra que ouvimos da parte do Senhor. Isso realmente nos faz ser comparados a homens e mulheres prudentes que edificaram a sua casa sobre a rocha. Amém? Mesmo com as intempéries vindo, nós permanecemos inabaláveis. E o segundo tema, que é praticamente a mensagem própria, parte da mensagem propriamente dita, que é o espelho, onde nós vemos a importância da transformação. Então, à medida que nós vamos diante do Senhor, contemplamos, né, recebemos o que vem da parte dele, a sua vida, então, em nós é infundida, transformação e experiências ele nos faz passar, para que, então, nós sejamos exatamente o reflexo da sua imagem. E, por fim, o terceiro e último tópico, falando sobre o vaso. E no vaso nós temos uma esfera de dependência do Senhor. Enquanto o vaso é de barro, o tesouro é excelente. Na verdade, o vaso é de barro para que a excelência do tesouro seja manifesta, e vamos ver isso se
o Senhor assim permitir ao longo dessa comunhão. Muito bem. Então, visto isso, vamos entrar então nos textos para compartilhar um pouquinho dessa porção do ministério da Nova Aliança. Muito bem. Em 2 Coríntios, capítulo 3, diz assim, versículo 1: Começamos porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós outros? Então aqui o apóstolo está, de certa forma, vindicando o seu ministério, vindicando a sua porção, indicando que ele não precisaria de carta de recomendação para se achegar aos coríntios. Por que ele não precisava dessa carta de recomendação? Porque os coríntios eram essas cartas, conforme vemos no versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, graças ao Senhor. Quando nós temos contato com o apóstolo, algo em nós é inscrito, algo em nós é escrito. E, consequentemente, as pessoas passam a conhecer o que foi escrito, leem o que foi escrito e, de certa forma, nós nos tornamos esses meios pelos quais Deus tem para manifestar-se às pessoas. Você sabia que toda vez que você lê a palavra, algo de Deus está sendo escrito em você? Sabia que toda vez que você tem contato com o Senhor, na sua devoção, na sua comunhão com Ele, você está permitindo que algo seja escrito em você, da parte de Deus? Puxa, que maravilha, né? Então nós precisamos ir diante do Senhor com frequência para que Ele possa escrever em nós. Daí no versículo 3 ele prossegue: estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não com tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O que outrora era escrito por fora, em tábuas de pedra, hoje é escrito no nosso coração, dentro de nós. Muito bem. Pegando esses 3 primeiros versículos do capítulo 3 de 2 Coríntios, isso aqui nos remete a João 6,63. Porque quando o Senhor escreve em nós, o que é escrito em nós? Então, em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Veja, a palavra não diz, as palavras que eu vos tenho dito têm espírito e têm vida. Não, o verbo aqui não é ter, o verbo aqui é ser. Ou seja, a palavra que sai da boca do Senhor é espírito e é vida. Toda vez que eu me aproximo da palavra, eu vou tocar em 2 coisas primordiais: no espírito e na vida. No espírito, para me dar direção, para me dar orientação. Na vida, para eu crescer, para eu amadurecer e expressar mais o Senhor. Então é isso que nós tocamos quando vamos até o Senhor. Depois, também convém ler Mateus capítulo 7, né? Depois que vamos ao Senhor, que nós contatamos Ele e tocamos no Espírito e na vida, o que nós somos levados a fazer? Então, toda vez que eu contato a palavra como Espírito e vida, algo de Deus eu recebo, uma comissão de Deus eu recebo para executar algo. Porque essa é a finalidade do ministro da Nova Aliança. Ele é ministro para poder fazer algo, né? Então, no capítulo 7 de Mateus, nos versículos 24 a 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Muito bem.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Note os verbos importantes desse versículo: ouvir, praticar e, consequentemente, edificar. Então, quando eu ouço a palavra e eu pratico, o resultado é uma edificação. Agora, que tipo de edificação? É uma edificação sobre a rocha. Mas, se eu deixo de praticar um desses itens, talvez o resultado da minha edificação não seja tão como eu espero. Então, no versículo seguinte diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui vemos 2 homens ou 2 mulheres, 2 atitudes, 2 edificações. 2 atitudes: ouvir e praticar. Ouvir e não praticar. 2 edificações, 2 resultados de edificação. A primeira, para aqueles que ouvem e praticam, edifica sobre a rocha. A segunda, em relação àqueles que não praticam, apenas ouvem, edificam sobre areia. Resultado dessa edificação: cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos. E o resultado? Neste primeiro caso, a casa não é abalada, a casa não é destruída. Entretanto, aquele que apenas ouve, mas não pratica, ele também edifica. A sua edificação talvez é até mais rápida do que a edificação daquele que ouviu e praticou, mas não tem solidez, não tem sustentabilidade. E o resultado é que quando vem as intempéries, vem as dificuldades, a consequência é ruína. Eu espero, amado irmão, amada irmã, amado pai, amada mãe, amado jovem, amada jovem, amado adolescente, amada adolescente, que você esteja edificando a sua casa sobre a rocha. Agora, quando a gente lê o livro de Lucas, sob esse mesmo prisma de Mateus capítulo 7, um verbo a mais é acrescentado a ouvir e praticar. Lembrando-se que a palavra praticar também pode ser substituída pela palavra viver. Por quê? Porque a ênfase da obra do ministro da Nova Aliança não é fazer algo externo, algo para os outros verem, mas é algo para Deus ver e Deus validar. Então, quando a gente lê Lucas, capítulo 6, versículo 47 e em diante, nós vemos um verbo imprescindível para a gente compreender melhor isso aqui. Lembrando que o irmão está ruminando a mensagem passada, mas ele está aqui trazendo algo novo para nós compreendermos a vontade do Senhor. Então, no versículo 47 do capítulo 6 de Lucas diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Note aqui 3 verbos importantes que, enquanto em Mateus capítulo 7 eram 2 verbos, ouvir e praticar, em Lucas capítulo 6, versículo 47, nós temos 3 verbos. Quais são? O primeiro é vem a mim, o verbo vir, ou o verbo ir diante do Senhor. Segundo, ouvir. Terceiro, praticar. Então eu preciso ir diante do Senhor para que a minha edificação seja comparada à edificação de um homem prudente. Está aí no versículo 48 diz:
A quem ele é semelhante? É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Aleluia. Então, quando eu vou diante do Senhor, quando eu ouço o Senhor, quando eu pratico o que o Senhor se dispôs a falar para mim, então a minha edificação a partir desses três ações é uma edificação duradoura. Olha só, diz assim, que ele cavou profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. O que é cavar? Cavar é buscar, cavar é ter comunhão, cavar é se aprofundar. Aí, quando a gente se aprofunda, a gente então encontra a rocha. E quem é a rocha? Já falamos isso na mensagem passada, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Então, nós vemos que Cristo é tipificado pela rocha. Em outras palavras, a rocha é uma figura de Cristo. Então, quando eu cavo e encontro a rocha, é como se eu estivesse cavando na minha comunhão e encontro Cristo. Aleluia! Amém? Então, dessa forma, eu tenho condições de, a partir daí, começar a minha edificação. Versículo 49, nós vemos o contrário. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Note uma coisa, amado irmão, amada irmã. Embora aqui a ênfase do versículo 49 era mostrar que ele não praticou, mas também tem outro ponto importante, bastante sutil. Não tem o verbo ir diante do Senhor. Então, um homem insensato, uma mulher insensata, um jovem e uma jovem insensatos, um adolescente e uma adolescente insensatos, são aqueles que não vão diante do Senhor, embora podem ouvir o Senhor, mas, consequentemente, não praticam a palavra do Senhor. Isso é uma séria advertência para nós. Nós não podemos ser aqueles que não vão diante do Senhor. O que é ir diante do Senhor? Lembram quando Adão, antes de pecar, como era a comunhão dele com Deus? Havia uma comunhão face a face. Na viração do dia, todos os dias o Senhor aparecia para Adão e tinha comunhão com ele. Mas um dia ele contrariou a vontade de Deus. Ele desobedeceu a palavra de Deus. A primeira coisa que aconteceu é que seus olhos se abriram e ele percebeu que estava nu. E por estar envergonhado, ele então não pôde ir diante do Senhor. Se sentiu inadequado para ir diante do Senhor. Se escondeu. Cozeu folha de figueira para si e daí procurou se vestir para cobrir a sua nudez. A primeira coisa que o Senhor fez quando Adão foi em busca de Adão, foi substituir as vestes dele por peles de animal, indicando ali a nossa justificação. Em outras palavras, quem tem condições de se justificar? Somente o Senhor tem condições de nos justificar. Então, quando você estiver na sua comunhão, estiver disposto, tiver com o coração de ir diante do Senhor, vá como você está. Vá mesmo que nu, porque é nessa condição que Deus tem condições de lançar luz sobre a sua situação e então te iluminar e te dar caminho para você avançar. Muito bem. Tem um outro texto importante que está em João capítulo 5, que bem ilustra essa situação. João capítulo 5, versículo 39 e 40, diz assim: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Vejam, examinar as Escrituras, muito bom, porque julgam ter nelas a vida eterna, excelente, porque são elas que testificam do Senhor, maravilha.
Mas tem um ponto. Precisamos ir ao Senhor para termos vida. Ler a palavra por ler, cumprindo apenas uma obrigação, ou ler o seu alimento diário, porque alguém disse para você postar o seu ponto-chave, para você cobrir ali, né, bater o seu ponto, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você faça todas essas atitudes, tomem todas essas atitudes, mas acrescente um ponto: vá diante do Senhor, porque é quando nós vamos diante do Senhor é que nós obtemos vida. Veja como é importante essa ênfase mencionada em Lucas capítulo 6 e em João capítulo 5. Nós precisamos ir diante do Senhor. Amém? Muito bem. Quando nós vamos diante do Senhor, nós também recebemos dele a sua comissão. Então vamos voltar para Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ora, expelir demônio é iniquidade? Fazer muitos milagres é iniquidade? Profetizar é iniquidade? Invocar o nome do Senhor é iniquidade? Todas essas coisas espirituais, se praticadas sem o contexto da vontade do Senhor, é iniquidade. Pasme, é iniquidade. E quando ele diz, eu nunca vos conheci, esse conhecer aqui é ginosco, que é o mesmo verbo utilizado quando José ia desposar então a sua esposa Maria. Usou o verbo não a conheceu, ou seja, não a conheceu na intimidade. Então, espiritualmente falando, o que o Senhor está exigindo desses, ou o que o Senhor espera desses que estão invocando, profetizando, expelindo demônios e fazendo milagres? O que o Senhor espera deles? É que eles também o conheçam de maneira íntima. Amados irmãos, nós podemos fazer muitas coisas no nosso dia a dia que são espirituais, mas se nós não conhecermos o Senhor, se não formos diante do Senhor, infelizmente, isso para Deus, sob o ponto de vista do conceito divino, é iniquidade. E olha só que interessante, o irmão Miguel trouxe-nos um texto extraordinário do livro de Isaías, né? Isaías capítulo 48, versículo 11. Olhem só, por que então aqueles milagres aconteceram? Por que então aquelas profecias se realizaram? Por que então os demônios foram expelidos? Se eles todos fizeram em nome do Senhor. Como é que isso aconteceu? Podemos questionar para o Senhor, mas ao longo da vida deles, o Senhor foi realizando o que eles faziam, aí no final eles são iníquos. Mas olhem só o que diz Isaías 48, versículo 11. Por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. Quando ele foi expelir demônio, ele usou o nome do Senhor. Quando ele foi fazer milagres, ele usou o nome do Senhor. Quando ele foi profetizar, ele usou o nome do Senhor. Ok. Mas foi sem a vontade do Senhor. Mas por que o Senhor fez? Porque ele não quer que o nome dele seja profanado. Ele não quer que o nome dele vire chacota. Ele não quer que o nome dele seja envergonhado. E nem que a glória dele seja substituída pela glória do homem. Ainda que eles tenham feito todas aquelas coisas, o nome do Senhor era glorificado. Entretanto, para aquele que fazia, aquele por meio do qual foi feito os milagres, foi profetizado e foram expelidos os nomes, se ele não fizer e estiver em
sintonia com a vontade do Senhor, conhecendo-o de maneira íntima, certamente o Senhor naquele dia dirá que é iniquidade e que é a parte dele. Puxa, isso aqui quando eu li, fiquei muito tocado. Senhor, tem misericórdia de mim, né? Para eu não cair numa situação dessa. Ou seja, de praticar as coisas espirituais, de fazer coisas espirituais, mas não necessariamente ser espiritual. Isso é muito contundente. Senhor Jesus. Então, amados irmãos, quando a gente se depara com essa situação aqui, realmente nós somos levados a refletir diante do Senhor, né? Ainda em Lucas capítulo 6, versículo 46, é o que é equivalente a Mateus capítulo 7, né? Que diz assim, 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Né? Aqui eu também desfrutei de algo muito importante. O que é, em realidade, invocar o nome do Senhor? O que quer dizer Senhor, Senhor? O que quer dizer Senhor Jesus, ou ó Senhor Jesus? O Senhor espera que ao você invocar o nome dele, você possa também fazer a vontade dele. A maturidade do dom chamado invocar deve ser a vontade do Senhor ser feita. Toda vez que eu disser, ó Senhor Jesus, a vontade do Senhor deve ser feita nesta altura. Amém? Muito bem. Feito isso, visto que nós estamos aqui, né, vendo esse primeiro ponto, eu queria levar vocês para os slides, né, para o penúltimo slide, que mostra ali para nós uma tabela, né, uma tabela. Para você acessá-lo, você vai precisar correr o dedo, né? Para ele abrir. Então aqui nós temos uma tabela que compara a antiga aliança com a nova aliança. E quando você faz essa comparação, você consegue ver que nível de comunhão nós estamos, que nível de ministério nós estamos inseridos. Vejam, a antiga aliança e a nova aliança. No capítulo 3, versículo 3, fala que tanto o ministério da nova aliança como o ministério da antiga aliança escrevem, mas o da antiga usa tinta, o da nova usa o Espírito do Deus vivo. Aleluia! Tanto na antiga como na nova aliança há um lugar onde é escrito. Então, nesse caso aqui, na antiga aliança era escrito em pedras, mas na nova aliança é escrito no coração. A suficiência da antiga aliança dependia da pessoa. Os hebreus pensavam que eram tão fortes e eram capazes então de cumprir a lei de Deus. Mas toda vez que eles tentavam cumpri-la, eles se depararam com a incapacidade. Daí, na nova aliança, a nossa suficiência vem de Deus. Aleluia! Nós não somos capazes de cumprir a vontade de Deus, mas quando nós cedemos como cativos, né? Então o Senhor tem condições de, por meio de nós, levar-nos a cumprir. A ação da antiga aliança tinha como resultado a morte. A ação da nova aliança tem como vivificar. Enquanto uma nos matava, a antiga aliança, porque nós pecávamos, e porque pecávamos, tínhamos então que morrer, né, pagar com o nosso sangue, olho por olho, dente por dente. Na nova aliança nós temos a vida. O Senhor nos vivifica, nos dá o caminho para cumprir a sua lei. No ministério da antiga aliança, ela era de letra, ela era exterior, ela era antiquada, né? Quando o irmão cita Colossenses capítulo 2, versículos de 20 a 23, ele fala que existia uma série de regras ali, não faz isso, não pratica isso, não faz aquilo outro. Ele chama isso de rigor ascético, que não tem qualquer vantagem e não culmina
em vencer a sensualidade. Pelo contrário, você é acometido mais ainda de sensualidade. Enquanto no ministério da Nova Aliança, nós temos uma escrita pelo Espírito. Nós somos levados a viver no Espírito. E quando nós somos levados a viver no Espírito, vivemos no Espírito, então o Senhor tem condições de, por meio de nós, cumprir a sua vontade. E a glória da antiga aliança era desvanecente. Por isso que Moisés colocava um véu, para que ninguém percebesse o desvanecimento da glória da sua face. Por isso que ele tinha que ir diante do Senhor. Mas a glória da nova aliança é permanente. Toda vez que eu e você estamos conectados no Espírito, nós tocamos nessa glória. Senhor Jesus. E o resultado da antiga aliança era a condenação. Mas o resultado da nova aliança é a justiça. Por que condenação? Porque pecamos, e porque pecamos, somos condenados. Quem podia nos justificar na antiga aliança? Praticar aqueles rituais que eram recomendados, repetia-se toda vez que eu ou você pecássemos. Mas na nova aliança, o Senhor fez um sacrifício uma vez por todas, e agora nós, em Cristo, somos justiça de Deus. E, por fim, o fulgor da antiga aliança era a glória. Mas o fulgor da nova aliança é a sobreexcelente glória, é a muito maior glória. Então, amados irmãos, às vezes nos encontramos num antagonismo. Estamos posicionalmente no ministério da nova aliança, mas vivemos como se estivéssemos no ministério da antiga aliança. Hoje o nosso rosto está brilhando. Talvez de manhã nosso rosto esteja brilhando, mas de tarde já está desvanecendo. Talvez na tarde o seu rosto ainda tenha vestígios da glória, mas às vezes no período da noite já está desvanecendo. Por quê? Porque temos pouco, contínuo e permanente comunhão com o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Senhor Jesus, devemos invocar o nome do Senhor para manter o nosso espírito aquecido, nosso espírito fervoroso, porque eu não preciso me deslocar, como fazia Moisés, lá armava a sua tenda. Hoje eu posso tomar, então, o meu espírito. A minha tenda está no meu espírito, onde eu posso ali ter comunhão com Deus. Eu e você podemos ter comunhão com o Senhor. Amém? Muito bem. Então vamos voltar ali para o slide do espelho, lá o slide onde nós temos a figura do espelho ali. Então nós temos aqui no capítulo 4, então, uma porção que na verdade começa no 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Então, é a partir do versículo 12 que o apóstolo Paulo, então, faz o contexto do espelho, que vai culminar com o espelho. No capítulo 3, versículo 12 diz: tendo tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade ou libertação. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, posto na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E aqui nós vemos duas coisas importantes que precisam acontecer. Uma é o véu ser tirado. Segundo, para que não haja qualquer obstrução da luz que vem do espelho, da infusão da vida de Deus na nossa vida, no nosso ser. Então, o que é um espelho? Um espelho não pode ter véu, senão ele não vai conseguir refletir. Um espelho não pode ter obstrução, senão ele não vai conseguir refletir com exatidão.
Então, amado irmão, amada irmã, que tiremos os véus, o véu do pecado, o véu da velhice espiritual, o véu da falta de comunhão com Deus sincera, honesta, profunda, contínua, né, regular. Tiremos o véu da preguiça da leitura da Bíblia, tiremos o véu de não buscar o Senhor. Irmãos, há tantos véus que nos atrapalham de ver e contemplar o Senhor. Por isso que nós precisamos ter essa atitude proativa de retirar todas essas coisas que obstruem-nos de ver o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Daí, ainda no capítulo 4, versículos de 1 a 6, esse tema do espelho se estende. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ainda que uma situação e outra te leve a perceber que você está, de certa forma, né, você conseguiu ver alguma coisa que te entristece, que te trouxe algum tipo de incômodo, te trouxe um pouco de inconformidade, não desfaleça. Na verdade, isso faz parte do processo. O Senhor quer inundar teu ser, quer inundar teu coração, para que você, por meio da luz dele, possa avançar. Versículo 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Certamente, quando a luz do espelho bate em nós, muita coisa é exposta. Certamente existem coisas que nós nos envergonhamos de termos feito, ou até mesmo, né, depois de sermos cristãos, ainda, por algum motivo ou outro, caímos, mas nós temos a oportunidade diante do Senhor de nos levantar. Ele pede aqui para que nós não desfaleçamos, para que nós não fiquemos desencorajados. Rejeitemos essas coisas, nos arrependamos e prossigamos. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vejam, assim como Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vissem a glória de Deus, nós também estamos sujeitos a sermos cegados, a sermos também obstruídos na porção que o Senhor quer nos mostrar. Por isso que nós precisamos avançar, amados irmãos. E então, desde o versículo 7 até o versículo 18, do capítulo 4 de 2 Coríntios, nós vemos então palavras que mostram a situação do vaso e a situação do tesouro. O que ocorre com o vaso e o que ocorre com o tesouro. E quando eu e você percebemos isso, nós seremos muito encorajados o quanto que o tesouro pode operar nesse vaso de barro e mudar a nossa condição. Que tal a gente ler? Nós vamos ler esses versículos e depois nós vamos voltar para o último slide e vamos ver a ênfase que cada porção quer nos dar. Acompanhe então a leitura. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler até o 18 e dando ênfase em algumas coisas. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder é de Deus, embora o vaso seja de barro. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Essa Covid-19, ele tem o poder de nos deixar perplexos, tem o poder de nos deixar atribulados, mas não tem poder para nos angustiar ou para nos desanimar. Aleluia! Perseguidos, porém não desamparados. O Senhor está nos amparando. Abatidos, porém não destruídos. Podemos até nos abater, mas destruídos jamais.
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal, em nosso corpo. Ou seja, por que o morrer de Jesus opera? Para que a vida também se manifeste. Versículo 11, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Nós precisamos declarar constantemente, em meio a situações que que tentam nos abater, que tentam nos abalar, os rios que transbordam, a chuva que cai, o vento que sopra, nós precisamos estar firmes nessa rocha e perceber que a gente precisa, por meio da fé, declarar que aquela situação vai mudar. Amém? Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Quando você lê esses versículos, você não fica encorajado? Você não fica motivado? Puxa, a gente precisava ler frequentemente, repetir, para que isso infunda em nós e nossa fé seja animada. Ó Senhor Jesus. Versículos 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aleluia! Vamos ver então esse paralelo que existe entre esse vaso de barro e esse tesouro. Aleluia! Vamos então para o último slide e vamos concluir essa comunhão de hoje. Vejam bem. Então, de um lado, nós temos o vaso e do outro lado nós temos o conteúdo. O vaso de barro, ele traz consigo o quê? E o tesouro traz consigo o quê? Então, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, embora não seja o texto do capítulo 4, mas já na introdução da epístola, o apóstolo Paulo queria mostrar algo para nós, que ele já tinha a sentença de morte. Mas por que ele tinha a sentença de morte? Porque a experiência pela qual ele passou sentenciou ele à morte, para que ele pudesse confiar no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia! Às vezes o Senhor nos deixa em situações, o nosso vaso de barro, em situações tão delicadas. Para quê? Para que nós confiemos no Deus que ressuscita os mortos. E aqui eu queria trazer uma palavra para os irmãos que dependem do comércio, que dependem da reabertura do seu trabalho para poder obter o pão de cada dia. Eu quero te encorajar. Não está tudo perdido. O Senhor está olhando para a sua situação. O Senhor vai te suprir. Essa situação vai se reverter. O vaso de barro está sofrendo, mas o poder da ressurreição também está operando. Amém? Daí nós temos em 2 Coríntios 4:8 que o vaso de barro é atribulado, mas o tesouro não permite que você fique angustiado. Ainda no versículo 8, diz que o vaso de barro fica perplexo, mas o tesouro não permite que você fique desanimado. No versículo 9 do capítulo 4 diz, perseguidos, essa é a situação do vaso de barro, mas o tesouro diz, não desamparados. Ele diz, eu estou contigo, eu estou do teu lado, eu estou sofrendo com você. Versículo 9 ainda diz, abatidos, porém não destruídos. Ou seja, o tesouro, ele traz que não está tudo terminado. Você pode estar abatido, podemos nos abater, mas o tesouro que está dentro de nós diz, fique tranquilo, não é para destruição. Versículo 10, em nós está o morrer de Jesus no vaso de barro, mas o tesouro traz consigo a manifestação da vida. No versículo 11 diz, entregues à morte o dia todo, mas para quê? Para que a vida se manifeste. Versículo 12, no ministro, em você, em mim opera a morte, mas nos outros, talvez no seu filho, na sua filha, né? Naqueles que dependem de você,
está operando a vida, porque você se permitiu estar na brecha. Versículo 16. O homem exterior, ou seja, o vaso exterior, ele se corrompe dia a dia, mas nós, com o tesouro que temos, somos renovados no nosso homem interior diariamente, a esperança, a fé para reverter a situação. E no versículo 17 diz que a nossa tribulação, que nós sofremos nesse vaso de barro, ela é leve e momentânea, mas o tesouro nos diz, isso aí vai se reverter num eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia. O versículo 18 diz para que o vaso de barro tem o hábito de atentar nas coisas que se veem, mas essas coisas que se veem são temporais. Mas o tesouro diz, olha, atente nas coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas. Aleluia! E por fim, nós então chegamos ao fim dessa comunhão e que o Senhor continue suprindo você rica e abundantemente. Deixe seu like nessa mensagem do YouTube, deixe o seu compartilhar, deixe também no Facebook seu pedido de oração, no Instagram, enfim, todos os dias nós temos um relógio de oração e estamos lembrando de você e das causas que o Senhor, que você tem. Saiba de uma coisa, tem alguém velando por você nesse relógio de oração. Eu sei que o Instagram já está terminando o tempo, não sei no Facebook, mas no YouTube nós temos um pouquinho mais de tempo. Então, poste aí seu compartilhar, seu sentimento, sua comunhão, né? Multiplique essa palavra para que a gente possa, então, deixar essa palavra do Senhor alcançar o maior número de pessoas. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia.